Após 87 anos de existência, o ano de 2020 obrigou a Universidade de São Paulo a ministrar suas aulas de forma à distância. Os alunos que estavam acostumados a ir para uma sala de aula presencial tiveram que aprender tudo o que tiveram nesse ano letivo de suas casas em seus computadores e celulares. Também no ano de 2020 tivemos que usar de diversas plataformas para ter as nossas aulas, como o Google Meet, o Zoom. Foi um pouco confuso às vezes, mas a gente se deu bem. Também tivemos algumas plataformas para avaliação, como é o caso do Tidia, do Moodle, dentre outros. O que também às vezes deixava a gente um pouco confuso, mas no final das contas deu tudo certo. Eu acho! A gente teve vários dilemas, inclusive de aparecer ou não na câmera. A gente assistia as aulas, a gente via os professores, a gente sabia que tinha gente assistindo também, mas ao nosso redor não tinha ninguém. E isso no começo foi muito estranho, mas depois a gente foi acostumando. Também teve a questão se a gente tirava dúvida por escrito ou se a gente ligava o microfone. A gente ficava nessa dúvida e com o tempo a gente foi se adaptando. E quanto à frequência, tinha alguns professores que cobravam presença, tinham outros professores que não, isso dependia muito da matéria, do professor. Do mesmo modo, as aulas, tinha professor que dava aula ao vivo, tinha professor que dava aula gravada. Isso também era uma coisa que dependia muito. E quanto à produtividade, no começo os professores, nem nós alunos, estávamos preparados para ter aulas EAD, então foi um pouco difícil, a produtividade caiu um pouco no começo, mas como foi passando o tempo, a gente foi se adaptando, os professores foram aprendendo a usar as plataformas, a gente também foi aprendendo, a gente conseguiu arranjar meios para conseguir ter um melhor aprendizado. Então foi ficando tranquilo a partir de um certo momento. No fim, montar os grupos para essas matérias era até algo engraçado. Se no presencial você teria os seus amigos, as pessoas que você conhece, ou você simplesmente levantava a mão e alguém aparecia, no EAD o professor falava: "Ah, e essa atividade vai ser em grupo", e de repente o chat começava a chover de mensagens: "Eu tô sem grupo, eu tô sem grupo", e cada um escolhia um e colocava aquele número de WhatsApp que ele nunca viu na vida para fazer um trabalho com ele. No fim, quase todo grupo que eu montei no segundo semestre tinha pelo menos uma pessoa que eu não conhecia. E era meio complicado. Muitas vezes você tinha uma entrega que era pro dia seguinte e ninguém sabia o que era para fazer, ninguém sabia onde que certa pessoa do grupo estava e todo mundo tinha que ir no desespero criar uma chamada na hora ou simplesmente ficar no WhatsApp até 3 da manhã resolvendo aquele trabalho. A carga horária também foi um pouco complicada, porque a nossa vida pessoal com a nossa vida acadêmica acabou se misturando. Então a gente ficou um pouco mais estressado, teve um estresse emocional ali por causa disso, por causa de provas fora do nosso horário de aula, algumas atividades, muitas atividades para ser mais exata. Enfim, a gente teve uma carga maior de trabalho durante o EAD, justamente por essa confusão entre vida acadêmica e vida pessoal. No entanto, a gente foi se adaptando. Quanto à rotina, ela ficou diferenciada por causa de tudo que estava acontecendo e o relógio biológico dos alunos, claro, ficou afetado por causa disso. Porque antes nós acordávamos mais cedo para nos arrumar para poder ir para a faculdade e agora que a gente tinha as aulas dentro de casa, de forma EAD, a gente acabou acordando um pouco mais tarde, por não precisar se arrumar para ir para a aula, por apenas ligar o seu computador, o seu celular, esses itens. E para manter o ritmo foi um pouco mais difícil, mas como todos os fatores citados aqui, a gente foi se adaptando. Quanto à saúde mental, claro, dos estudantes ficou afetada por causa da pandemia, por causa das aulas que as pessoas não estavam acostumadas, por causa de tudo que estava acontecendo. E o que motivava a continuar o curso, isso em particular eu falo de mim, mas eu acredito que outros estudantes também tenham esse pensamento, é o fato de gostar dele, porque é quando a gente gosta mesmo de uma coisa, a gente quer continuar com isso, independente das barreiras, dos obstáculos que aparecerem pelo caminho. Bom, gente, passando aqui só para finalizar o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho desses relatos, né, de 2020. Foi um ano atípico para todo mundo. Pedir para vocês deixarem o like. E se vocês também passaram por alguma situação diferente ao longo desse ano, né, principalmente com o EAD, deixem aqui nos comentários alguma história, alguma coisa que a gente vai ter o prazer de compartilhar, né, de escutar. E, cara, também pedir pra vocês se inscreverem no canal, vem muita coisa boa no canal do Dama, vem muito conteúdo, muita
muita dica. Então é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, se cuidem. Até mais.